Boa tarde para você, 5 horas ao vivo para toda a cidade de Campinas, pelo canal 4 da NET, o 61.3 UHF, também pelas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Hoje é sexta-feira, 18 de agosto, faz agora 17 graus em Campinas, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Mas vamos começar com os nossos destaques aqui, tem notícias da Câmara. A merenda em foco no Legislativo. Pelo menos 3 vereadores foram à tribuna para denunciar a falta de itens nas escolas. Um pedido para criar uma comissão parlamentar de inquérito foi protocolado no Legislativo e um requerimento que pede informação sobre a demissão de mais de 100 merendeiras também foi aprovado. Começa a tramitar uma proposta para alertar sobre os riscos da escada rolante. No Saúde e Bem-Estar, no Brasil, 30% das mortes das mulheres são causadas por doenças cardíacas. É a maior taxa da América Latina, então é importante se prevenir. E a chuvinha que a gente tanto esperou vai se estender por todo o fim de semana. Vamos saber as temperaturas para sábado e domingo. Na nossa entrevista semanal, a imigração em Campinas. Essa população já representa pelo menos 1.500 habitantes. Alguns são até refugiados. Nós vamos debater como a cidade pode abrir as portas para os estrangeiros. Na última reunião ordinária que aconteceu na quarta-feira, pelo menos 3 vereadores foram à tribuna para denunciar a falta de alimentos na merenda escolar. Olha só. O vereador Marcelo Silva usou uma parte dos 5 minutos do pequeno expediente para divulgar um comunicado enviado por trabalhadores do Centro Educacional Infantil Professor Hilário Pereira Magro Júnior, que fica na Vila Marieta. O aviso reclama de falta de alimentos para oferecer a merenda ao café da manhã dos alunos. Recebemos um comunicado de uma escola municipal, professor Hilário Pereira Magro Júnior, dizendo que no mês de junho a escola não tem recebido com regularidades a bolacha, vejam só, que é oferecida às crianças no período da manhã. Nosso cardápio não prevê o lanche do café da manhã. E neste momento de crise, a bolacha que era enviada foi cortada, pasmem. Como nossos alunos almoçam mais tarde, pedimos às famílias que ofereçam café da manhã em casa para que as crianças não fiquem com fome e tenham energia para realizar as atividades. Ora, como é que as crianças vão ter energia comendo bolacha? Então, senhores vereadores, isso vem ocorrendo de forma contínua desde o início do ano, em que eu já fiz uma blitz em várias escolas, em que eles não estavam recebendo uniformes, estavam recebendo alimentação, peixe e ovo. Eu fui verificar, obviamente, se essa informação era verídica e realmente a equipe gestora da escola me confirmou. Então, é um episódio triste, é um episódio lamentável, em que a bolacha foi cortada do café da manhã das crianças. Como é que nós queremos um futuro melhor se não damos a mínima condição para uma criança estudar? O segundo vereador a mencionar a falta de merenda na mesma escola foi o representante do Podemos, Nelson Osseri. Ele, inclusive, protocolou um requerimento para pedir informações à Prefeitura. Apresentei, na data de ontem, um requerimento solicitando informações, principalmente, e lamentando, a falta de alimentação, de merenda numa escola municipal. É lamentável. Já a vereadora Mariana Conte afirmou na tribuna que a falta de variedade de alimentos é constante desde o início do ano. Ela chegou a protocolar um documento em fevereiro de 2017 e o executivo respondeu que os problemas já haviam sido solucionados. Tenho recebido inúmeras denúncias. Recebi a denúncia da escola Hilário Magro Júnior, mas outras denúncias, inclusive, de mães reclamando de que tem dia no cardápio que foi só arroz doce, de que tem dia que, reclamando inclusive do empobrecimento do cardápio. Peguei para fazer uma comparação exatamente do cardápio de 2016 com o cardápio de 2017.
O cardápio é extremamente empobrecido, não tem praticamente fruta, falta de itens. E eu tenho encaminhado requerimentos para a prefeitura, e a prefeitura, o requerimento diz que a situação está normalizada, de que não teve problemas, que no começo do ano teve atraso de alguns itens, óleo, sal e alho, mas que já foi normalizado. Agora, é impressionante que a situação esteja normalizada do ponto de vista da prefeitura, contudo, muitas e muitas famílias têm reclamado da falta de itens, têm reclamado do empobrecimento do cardápio. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, que divulgou a seguinte nota para a gente. Os cardápios da alimentação escolar estão passando por uma reformulação em virtude da troca de contratos, de fornecedores para uma nova empresa. Essa nova empresa já foi licitada, mas por conta dessa troca, alguns ajustes estão sendo feitos. Por isso, alguns itens do cardápio foram substituídos por outros do mesmo valor nutricional, sem qualquer prejuízo para o aluno, isso segundo a Prefeitura. Como toda mudança, eles reforçam que os ajustes são necessários e que alguns contratempos pontuais aconteceram, como no caso dessa escola que a gente viu na reportagem, o Centro de Educação Infantil Hilário Pereira. E segundo o executivo, a situação da unidade já foi normalizada. Ainda segundo a Prefeitura, todos os dias são servidas 296 mil refeições para 612 escolas municipais, estaduais e também as escolas de ensino técnico. Agora, ainda falando de merenda, na verdade das merendeiras, um requerimento aprovado pelos vereadores pede explicações sobre a demissão de 100 funcionárias na rede municipal de ensino. O requerimento pede explicações sobre a demissão de 100 merendeiras da rede municipal de ensino. As funcionárias eram terceirizadas e o parlamentar quer informações sobre a reposição desses colaboradores e também sobre o contrato entre a prefeitura e a empresa. E o que a gente quer se certificar é do porquê que isso aconteceu, se os compromissos que estavam firmados entre a prefeitura e a empresa estavam sendo cumpridos de forma adequada, se essas pessoas tiveram seus direitos garantidos e, é claro, se serão repostas de maneira adequada. Essa é a nossa preocupação maior. O Executivo agora tem 30 dias úteis para responder à solicitação do vereador Pedro Tourinho. Este é o 5º requerimento com o tema da merenda escolar protocolada pelo parlamentar neste ano. A gente tem recebido muitos relatos sobre a merenda das crianças, inclusive essa é uma das questões que eu vou debater aí nas próximas sessões da Câmara durante um bom período, porque é muito grave. Mas especificamente sobre esse ponto não recebemos. Olha, com relação aos problemas da merenda, o vereador Pedro Tourinho também protocolou um pedido para criar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, aqui na Câmara. Para isso, ele precisa de 11 assinaturas, ou seja, que 1/3 dos vereadores queiram que essa CPI seja instalada por aqui. Agora vamos falar de projetos protocolados. Uma proposta que começa a tramitar aqui na Câmara quer que as pessoas sejam alertadas mais sobre os riscos das escadas rolantes. Olha só. O projeto de lei 243 de 2017 do vereador Marcelo Silva pede a instalação de dispositivos de segurança e de avisos nas escadas rolantes de estabelecimentos comerciais de Campinas. É meio assustador os acidentes que tem em escada rolante, principalmente no início e no final. Então, com crianças e principalmente crianças pequenas, que vão lá e caem, se enroscam, enfim. Faz uma busca pela internet e aí você vê de tudo, é até realmente assustador. Então, mais uma vez a gente atenta aos problemas corriqueiros do dia a dia que muitas vezes nós não damos aí uma certa importância. Segundo o vereador, o sistema de segurança tem que ser algo prático e que não gere muitos custos. A regulamentação fica por conta do Executivo. A gente deixou um projeto bem amplo, bem aberto, para que fosse regulamentado aí, obviamente, pelo Poder Executivo, sempre em conjunto, abrindo diálogo, mas algo simples, que a gente não encareça nada e que não crie nenhum empecilho nem para o estabelecimento público, nem para o estabelecimento privado. O projeto prevê ainda multas no caso do não cumprimento da lei. Vamos falar de saúde agora. Até 6 bebês a cada 1000 nascidos apresentam um problema de perda auditiva. E o problema ele pode ser detectado muito cedo, até os 6 meses, com o teste da orelhinha. A maternidade aqui de Campinas tem uma programação especial para lembrar exatamente sobre esse teste.
Apesar de ser obrigatório por lei federal desde 2010, a maternidade de Campinas foi pioneira no interior paulista nesse tipo de procedimento. E agora a maternidade comemora os 20 anos do teste da orelhinha com palestras de profissionais realizadas hoje, sexta-feira, e amanhã no auditório do hospital. Quem quiser participar é só levar um pacote de fraldas descartáveis para recém-nascido. E no próximo bloco a gente tem saúde e bem-estar, a gente vai falar sobre os problemas cardiológicos que afetam as mulheres e ainda a previsão do tempo, viu? Parece que a chuva que a gente tanto esperou vai continuar pelo fim de semana todo. Agora são 5h10, a gente volta já já. Solteiro e vagabundo, daquele amor eu já me despedi. Agora tá tudo bem, não devo nada a ninguém, quero sair por aí. Nesta semana, o Conexão Cultural recebe o João Suplicy, que vai contar um pouco da história da vida dele. Ele que está lançando o novo CD, João. Isso aí é na TV Câmara, Campinas, né? Vou me jogando esse mundo de ponta cabeça, rede no arrastão, atenção, que a isca pode pegar. Não perco nenhum segundo, eu tô na pista, pode procurar. Também tô no virtual, é Facebook, é geral, curtir e com... Psiquiatria, o profissional vai fazer medicina, então é um médico que faz a especialização em psiquiatria. E ele vai trabalhar muito com a farmacologia, então ele vai receitar medicamento para diminuir a ansiedade, para a questão de síndromes, então ele vai vir com a questão medicamentosa. O psicólogo vai começar a tratar a questão do ser, né? Aquilo que ele sente, o porquê aconteceu isso, o porquê que está assim. Então acaba sendo essa diferença. O trabalho do psicólogo vai ser mais o conversar. A partir da conversa, a partir da fala, vamos começar a diagnosticar o que está por trás, o porquê levou isso, como que foi. E o psiquiatra vai vir com a medicação. Cinco horas e 12 minutos, voltamos com a segunda edição do Jornal Câmara Notícia, também para falar de saúde. Olha só, 30% das mortes das mulheres aqui no país acontece devido a doenças cardíacas. Essa é a maior taxa da América Latina. É claro que isso é um alerta, então é bom a gente ficar de olho, nós mulheres ficarmos de olho. E ainda, olha só, vamos nos prevenir, viu? Em 14 de agosto se comemora nacionalmente o Dia do Cardiologista. Em Campinas, uma lei de 2012, de autoria da ex-vereadora Leonice da Paz, incluiu no calendário oficial do município a Semana de Prevenção às Doenças Cardiovasculares e as Consequências na Mulher. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, as chamadas cardiopatias matam mais as mulheres do que os cânceres de mama e de útero. São 8,5 milhões de óbitos por ano em todo o mundo. 23 mil a cada dia. Entre nós brasileiras com mais de 40 anos, as doenças cardiovasculares representam 30% das causas de morte, a maior taxa da América Latina. E quais seriam os motivos? Para saber, procuramos um cardiologista. Eu acho que as mulheres, até algum tempo atrás, não tinham a consciência da importância do tratamento das doenças cardiovasculares também nas mulheres. Havia uma história de que ser sexo feminino, ser mulher, trazia menos risco às mulheres de morrer de problemas do coração. O que a gente sabe hoje é que a proteção, os hormônios femininos, protegem a mulher durante algum tempo, fazem com que a doença venha nelas um pouco mais tarde, mas não impede elas de terem também problemas cardiovasculares. Antigamente as mulheres sempre se preocuparam muito com o câncer ginecológico, o acompanhamento ginecológico, sempre foram muito ao ginecologista e davam um pouco menos de importância às doenças do coração, achando que os hormônios a protegiam. Os preguiçosos estão felizes com o anúncio de uma proteína, a cardiotrofina 1, que faz o coração acreditar que está praticando atividade física. Que novidade é essa? Sempre surgem na literatura, a pesquisa médica está sempre em evolução, né? Nós estamos sempre procurando novos medicamentos, novos tratamentos, novas formas de ajudar os nossos pacientes. Essa proteína em particular é uma coisa ainda experimental.
né? Seria muito cômodo para todos nós que a gente pudesse substituir a atividade física e hábitos saudáveis por uma pílula mágica que nos traria saúde cardiovascular. Mas isso está longe de ser uma realidade. No dia 14 de agosto se comemora o Dia Nacional do Cardiologista. O que a cardiologia tem para comemorar? A cardiologia brasileira tem muito a comemorar porque nós temos uma excelente cardiologia no Brasil, né? O Brasil conseguiu, nos últimos anos, melhorar bastante, reduzir bastante a quantidade de fumantes, né? A gente tem muito menos fumantes hoje. A gente ainda patina um pouquinho em controlar bem os pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. A gente tem uma grande quantidade de hipertensos e diabéticos, mas a gente tem uma boa cardiologia, a gente não perde para a cardiologia de nenhum lugar do mundo, né? Então temos muito a comemorar, sim. Talvez a gente precisasse ter uma remuneração mais adequada aos médicos e eu acho que o nosso grande problema hoje é que a crise toda que acomete o Sistema Único de Saúde acaba reduzindo as opções de tratamento para os pacientes. Eu acho que, infelizmente, a cardiologia e a medicina brasileira não ficaram longe da crise que se instala no país. E o Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até o próximo. Tchau! Olha só, durante todo o fim de semana não está descartada a chance de chuva. Amanhã a possibilidade diminui um pouco, mas aquela amplitude térmica, viu? A diferença entre a mínima e a máxima das temperaturas, que está mais baixa, se mantém aí bem mais equilibrada, né? Vamos dar uma olhada nas temperaturas? No sábado, a mínima é de 15 graus e a máxima chega aos 23 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. No domingo, um dia mais nublado, com possibilidade maior de chuva, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Bom, a gente vai agora para a nossa entrevista semanal e hoje a gente vai abordar um assunto que intriga muita gente, né? Os imigrantes. A cidade de Campinas tem 1.500 imigrantes, segundo a Secretaria de Assistência Social. Quem vai falar um pouco desse assunto com a gente, dos problemas que eles enfrentam e como a gente deve se preparar para enfrentar essa nova forma de sociedade é a Patrícia Vilém, que é socióloga. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Muito obrigada. Agora, Patrícia, olha só, tem um dado que de 2000 a 2015, 15 mil imigrantes passaram aqui por Campinas, segundo o Sistema Nacional de Cadastro e Registro de Estrangeiros do Brasil. Bom, esse número diz também respeito àquele pessoal que vem para o polo de tecnologia, né? Mas a gente também tem agora uma crise em países vizinhos, como a Venezuela, no Haiti. Como a nossa região recebe os imigrantes, você que tem pesquisas aí nessa área? Bom, Campinas tem um contingente, como você disse, significativo e também polos de atração desses imigrantes, né? Uma cidade que agrega, né, uma estrutura de empresas, né, de serviços e atrai muito esses imigrantes, né? Mas a verdade é que os problemas se colocam, né, na hora dessas pessoas procurarem um trabalho, uma moradia, né, o acesso à saúde. Então, essas pessoas têm, né, muitas dificuldades, né, por razões, né, da própria condição de imigrante, né? Se você chega num país estrangeiro, você tem a questão da língua, você tem a questão de conhecer, né, as leis, como funcionam as instituições. Então, esse imigrante, né, digamos assim, tem muitas barreiras, né, a serem ultrapassadas. Então, isso se coloca também no nosso município, né, como em todos os outros municípios do Brasil, em que eles estão chegando, né. Agora a gente deve se preparar para uma sociedade mais globalizada, vamos dizer assim. E de que forma? Já que o Brasil tem se mostrado um país de trânsito, né? Nem sempre os imigrantes ficam por aqui, mas eles têm bastante facilidade por conta dos tratados que o Brasil tem e a possibilidade de entrar facilmente no país. A maioria permanece por aqui. Como que a gente tem que se preparar? A gente, que eu digo, sociedade civil. Esse é um desafio que se coloca desde já, né, e vai se colocar muito mais no futuro, né, porque como você mesmo disse, nós vivemos num mundo globalizado, né, ou seja, há uma integração, né, do funcionamento da economia, né, das telecomunicações, da tecnologia e também das sociedades, né, e esse contingente de migrantes tende a aumentar no futuro, né, até porque o cenário, né, de crise global
social e, enfim, também de conflitos, de guerras, ele está bem presente na nossa realidade contemporânea. E o Brasil, para se preparar para isso, né, o desafio é grande, né? Ele começa principalmente, né, no meu ponto de vista, de dar uma estrutura de trabalho melhor para essas pessoas, né? E é claro que para dar uma estrutura de trabalho melhor para essas pessoas, a própria estrutura do nosso mercado de trabalho para os brasileiros tem que melhorar também. Vai ter que ter um investimento também em educação, né, para a gente evitar movimentos de xenofobia dentro do país. Exatamente, de informação, né, e principalmente para que as pessoas entendam que essas pessoas não têm muita escolha, né, se elas estão aqui é porque elas realmente precisam, né, é uma questão de sobrevivência, né, como nós já vivemos o caso de muitos migrantes internos, né, no país e ainda vivemos. Se esses migrantes não migram, eles passam fome, eles não veem a sua família, as suas condições de vida, né, deteriorando. Então essa é uma necessidade e o que os brasileiros precisam entender isso, é uma necessidade, mas é também uma riqueza, né, ter esses imigrantes aqui significa aprender, né, a cultura, a história deles, significa entender que nós somos também cidadãos do mundo, né, não apenas do Brasil. Inclusive a gente vê aí que em São Paulo já tem várias redes de apoio, aqui em Campinas também tem uma rede de apoio aos imigrantes, que faz com que eles aprendam o idioma, também ensinem os idiomas nativos, né? Agora, com relação ao poder público, como a gente pode avaliar até agora em termos de Brasil e também aqui da região, como o poder público tem se comportado no acolhimento a esses imigrantes? É uma questão complicada, né, que tem a ver também com uma forma como a gente assume que nós somos um país, né, de imigração, porque a ideia, né, bem comum é que essa imigração fez parte do passado, né, e que esses novos fluxos que existem hoje, né, são, digamos assim, um acaso dessa história da imigração, né? E na verdade isso é um erro, né? Porque o Brasil sempre, né, desde o Brasil colônia, né, com a vinda dos africanos, nós desde sempre, né, fomos um país formado, né? O nosso mercado de trabalho precisou, né, desses imigrantes. E isso continua e vai continuar, mesmo se tenha oscilações, né? Em época de crise pode aumentar ou diminuir, né, esses fluxos, mas eles continuam existindo. Então acho que a tarefa do poder público é entender que eles, né, fazem parte da nossa história, né, e precisam ter um lugar, né, nessa história também, de reconhecimento, de direitos, né, de acesso a esses direitos. Acho que uma das grandes dificuldades também vai ser a questão da educação, né, principalmente para as crianças que chegam aqui com essas famílias imigrantes. A educação, a escola também precisa se adaptar para receber esse pessoal, né? Sim, eu acho que isso é um desafio grande, né, pela questão linguística, né, mas também de você reconhecer o imigrante como um sujeito de cultura, né? Ele não está aqui só para assimilar, digamos assim, a nossa cultura, mas ele está aqui também para poder ser o que a sua história, a sua cultura, né? E esse é um desafio grande, né, na própria preparação dos professores, dos funcionários, né, e também na mentalidade dos alunos. Mas eu, como uma professora, eu digo sempre aos meus alunos que eu tenho, né, que eu gostaria de ver a classe que pelo menos 20% desses alunos fossem de imigrantes, né, do Oriente Médio, enfim, da Europa, do leste, da África, né? Isso é uma riqueza para que eles possam entender, na verdade, o mundo, né? E como ele é diverso, como ele é heterogêneo, né? Que tem diferentes formas de ver as mesmas coisas, né, diferentes histórias. Então essa seria uma riqueza para o nosso país, ter uma classe de crianças formadas, né, por grande parte por imigrantes de diferentes partes do mundo, né, porque hoje esses fluxos têm uma característica diferente do passado, né. Antes eles vinham, né, da Europa prevalentemente, né. A Europa era esse território produtor de imigrantes. Hoje nós temos um mundo que é inteiramente tocado por esses fluxos migratórios, o que significa, né, que as nacionalidades elas são mais diversificadas, né? Isso está se constatando aqui no Brasil, né? São diferentes nacionalidades que estão vindo para o país, embora tenha sempre uma, né, uma mais significativa em determinados períodos, né, por causa de contextos específicos. Acho que é importante a gente trazer esse tema sempre para o público também, porque a gente vê que o mundo aí, a gente teve o atentado ontem mesmo em Barcelona,
muitos desses problemas são causados também pela falta de recepção do imigrante, que não se identifica com o país que está e acaba escolhendo esse lado aí do radicalismo islâmico. É uma situação bem complexa, né? Difícil de explicar. Mas você começando a discutir, já que a gente tem aí desde 2012, 2013 um fluxo migratório grande aí de haitianos principalmente, é importante para a gente já se acostumar com essa ideia de conviver com essa diversidade e aceitar para evitar que situações como essa cheguem por aqui também, né? Sim, principalmente entenda que isso é uma riqueza, né? Porque o que tem acontecido na Europa são questões, né, que a gente precisa tomar cuidado para não achar que a causa disso é a imigração ou o refúgio, né? Nós sabemos que os problemas são mais complexos, são mais profundos, né? E essas pessoas que estão lá para trabalhar, né, enfim, para buscar uma vida digna, né, batalhando por isso, elas não têm culpa disso. Né? E isso também não está relacionado à fé religiosa, à opção religiosa, né? Isso daí é uma questão, na verdade, um foco do problema que está sendo colocado muitas vezes por partidos políticos de extrema direita, né? Instrumentalizando essa questão migratória, né? Para poder, enfim, conter os conflitos, né? Que estão acontecendo, né? Nesses países, muito em função da crise econômica também. Tá certo. Hoje, então, a gente conversou com a Patrícia Villen, que é socióloga, ela está fazendo pós-doutorado na Unicamp, e ela falou com a gente hoje sobre os movimentos migratórios que acontecem hoje no Brasil. Se você tem algum tema para ver aqui, que quer ver aqui no Jornal Câmara Notícia, envie um e-mail para a gente lá no Redação TV, sem o cedilho e sem o tio, @campinas.sp.leg.br. Agora vamos dar uma olhada no que vai ter no programa Universo Épico desse sábado. Sábado é dia de Universo Épico e vai ter uma entrevista com o escritor Felipe Battistoni, que vai falar do livro dele, Os Guardiões do Tempo. A história em si ocorre na cidade de Campinas. Certo. Ele mora no centro, ali na Francisco Glicério mesmo. E nos primeiros capítulos, basicamente, mostra um pouco da Unicamp, do hospital da Unicamp. Mostra a Lagoa do Taquaral, vários pontos turísticos da nossa cidade. O trama inicial ocorre lá. Gosta de bastidores? Eu vou mostrar um vídeo do filme Star Wars Episódio 8, que estreia em dezembro. Vai ter também as séries que estão chegando e os games do momento. Anota aí, sábado às 2 da tarde, com reprise no domingo às 5. Até lá! Tá aí uma programação para esse fim de semana chuvoso. Aliás, chegou o fim de semana, hein? Bom fim de sexta-feira para todo mundo e até segundona, se Deus quiser.